Sabe aquele peso invisível que a gente costuma carregar, principalmente numa segunda-feira de manhã? Pois é. Para entender por que a atual semana de trabalho suga tanta da nossa energia, a gente precisa mergulhar de cabeça na jornada histórica do esforço humano. Nesta análise de hoje, vamos desvendar essas raízes profundas, passando pelas tradições mais antigas até chegar aos modelos econômicos super recentes. É uma verdadeira jornada narrativa para entender, de uma vez por todas, por que o mundo trabalha da forma como trabalha hoje e como é urgente repensar isso. Existe uma exaustão coletiva no ar, né? É um sentimento quase instintivo de que a rotina diária é uma espécie de penalidade. Mas afinal, por que o trabalho raramente soa como um propósito inspirador e quase sempre bate como um fardo inevitável? De onde vem essa sensação tão enraizada na nossa experiência? Bom, a resposta para isso esconde-se, acredite ou não, na própria linguagem. Olha só que loucura. A própria palavra trabalho já carrega um trauma histórico enorme. Ela vem do latim tripalium, que era literalmente um instrumento de tortura feito com 3 ripas de madeira onde as pessoas eram amarradas. Ou seja, linguisticamente, a humanidade enraizou o conceito de produzir na ideia de puro tormento físico. Então, quando a rotina parece uma tortura, a etimologia mostra que a gente associa o esforço ao sofrimento extremo desde os primórdios da civilização. E essa associação com o sofrimento vai bem além da origem da palavra. Ela está totalmente cravada na narrativa bíblica do Gênesis. Lembra da história? Com a expulsão do paraíso, o sustento passou a exigir o suor do rosto. O labor foi culturalmente enquadrado como um castigo divino direto por uma falha. Essa imagem ancestral impregnou a nossa consciência coletiva. É por isso que é tão difícil enxergar a atividade diária como algo além de uma penitência super árdua. Aí a gente avança no tempo e entra a Revolução Industrial, que pegou essa herança de sacrifício e simplesmente multiplicou. Pensa no contraste. Na era dos artesãos, o esforço era imenso, claro, mas existia autonomia. A pessoa mantinha o controle sobre a própria vida, era dona do próprio tempo e dominava sua arte do início ao fim. Já as fábricas, elas arrancaram esse controle e o substituíram por esteiras mecanizadas e jornadas brutais, de até 16 horas por dia. A autonomia foi trocada por ações exaustivas e completamente desconectadas do produto final. E aí surge um grande problema de propósito. A ideia original de criar envolvia olhar para o fruto da nossa ação e ver que aquilo era bom, ter aquele orgulho da entrega. Mas a linha de montagem simplesmente despedaça isso. Como é que a gente pode ver beleza no que faz se a função de alguém é apertar o mesmo parafuso, de novo e de novo, o dia inteiro? Essa conexão profunda entre quem produz e o que é produzido foi rompida, intensificando ainda mais a ideia de que o trabalho é só um fardo sem sentido. E foi exatamente essa herança que ditou a espinha dorsal das nossas escalas modernas. É o clássico modelo de 6 dias de suor para conquistar um único dia de alívio, a famosa e exaustiva escala 6 por 1. A justificativa para essa estrutura toda vem de novo da proporção da criação descrita no Gênesis, com 6 dias de produção e 1 de descanso. A sociedade pegou isso e transformou num padrão quase intocável para organizar o nosso tempo útil nas empresas. Mas, vamos combinar, aplicar essa linha do tempo repetidamente esconde uma falha de raciocínio colossal. Como essa frase genial aponta, o Criador não constrói um mundo novo toda semana, né? Não teve trabalho no 8º dia nem no 9º. Transformar um evento que foi único na história em um loop infinito de esforço deturpa totalmente o propósito original. O que deveria ser um momento de realização virou uma roda de hamster que nunca para. Sério, se a gente fosse levar essa lógica da criação ao pé da letra, o esforço humano duraria exatos 6 dias. E pronto, acabou a cota da vida inteira. Obviamente, a nossa civilização complexa precisa de constância, as cidades precisam funcionar, a gente entende isso. Mas encarar esse ciclo como uma penitência inquebrável é ignorar totalmente a nossa evolução. Está na hora de o trabalho deixar de ser um castigo perpétuo e passar a ser encarado como um instrumento de realização adaptado à nossa realidade atual. E quer ver a prova de que a mudança funciona? Quando lugares como Inglaterra e Japão testaram reduzir essa exaustão, adotando uma escala de 4 por 3, o resultado chocou o mercado. O grande paradoxo é que trabalhar menos dias gerou mais produtividade. Ao trocar a extenuante escala 6 por 1 por 4 dias de atividade e 3 dias inteiros de repouso, o rendimento geral foi lá para cima. A explicação é simples. Mentes e corpos que realmente descansam operam com níveis de foco e criatividade que a exaustão prolongada jamais permitiria. Sem falar que o impacto dessa mudança vai muito além das paredes dos escritórios. É um verdadeiro efeito dominó na economia real. Pensa comigo, mais tempo livre significa que as pessoas vão viver mais a cidade. Elas frequentam restaurantes locais, viajam mais, movimentam o comércio. E essa demanda maior cria um ciclo virtuoso sensacional.
Para atender esse aumento todo de consumo, o mercado precisa de mais gente, o que acaba impulsionando a criação de milhares de novos empregos. A matemática fecha perfeitamente. Então, o que a gente tira de tudo isso? O esforço produtivo é fundamental, sem dúvida. Ele molda a civilização. Mas a preservação da nossa energia tem exatamente o mesmo peso estratégico. Uma sociedade moderna de verdade entende que o bem-estar e o tempo livre não são luxos inatingíveis, eles são os verdadeiros combustíveis de uma economia sustentável. Abraçar a rotina não precisa e absolutamente não deve significar o sacrifício completo de quem somos. Historicamente, o mundo inteiro foi condicionado a suportar décadas de sacrifício, guardando a vida de verdade e os momentos de plenitude lá para a época da aposentadoria. Mas agora que entendemos as raízes do que significa trabalhar, a grande questão que fica é a seguinte: será que reorganizar o nosso tempo e buscar um equilíbrio imediato não é a chave definitiva para pararmos de adiar a nossa existência e finalmente começarmos a viver o presente? Fica aí essa grande reflexão para a gente levar adiante.